tema do webinário de hoje é como elaborar situações de aprendizagem para EAD. É uma pergunta extremamente ousada, né? Longe de mim apresentar fórmulas ou caminhos que sejam inflexíveis. Existem maneiras, trajetórias diferentes de construir. Mas existe uma coisa que é transversal a todas as ferramentas que você possa escolher para utilizar, para elaborar uma situação de aprendizagem, ou caminhos por onde começar, que é realmente a elaboração de um planejamento. Então, o principal objetivo desse webinário que eu estou me propondo é realmente não responder de forma inflexível esta pergunta, mas apresentar caminhos que são assertivos para a elaboração adequada desse tipo de situação de aprendizagem, para esta modalidade. Lembrando que situações de aprendizagem, elas caminham conosco em qualquer modalidade de ensino, na modalidade presencial, na semipresencial. Então, o meu recorte aqui é para a modalidade EAD. Existem várias discussões, várias recomendações, diretrizes, que é o que eu quero apresentar aqui, que a gente deve levar em consideração para propor uma situação adequada, uma situação pertinente. Isso potencializa a modalidade EAD, isso a deixa adequada e a gente esclarece aqueles pontos de fragilidade que algumas pessoas ainda têm, até mesmo de resistência com essa modalidade. E o que a gente vai ver é que, às vezes, essa resistência e esse realce nessas questões é muito pela fragilidade das pessoas em elaborar situações para essa modalidade do que exatamente por limites da modalidade. Então, eu estou apontando aqui para esse webinário, eu vou destacar muito um caminho que é obrigatório para a elaboração dessas situações de aprendizagem nessa modalidade, que é planejar. Então, todo mundo quer elaborar uma situação de aprendizagem nesse momento. Ou, se não nesse momento, mas já pensou isso em algum momento da sua vida, seja você docente, seja você fazendo uma atividade na comunidade, você como técnico, em alguma situação da sua vida, você precisou elaborar uma situação de aprendizagem para instruir alguém ou para fazer a formação de alguém. Mas se a gente for perguntar se realmente a pessoa fez o planejamento adequado, destacando os objetivos, entendendo exatamente o resultado que se quer alcançar, aí esse número diminui. Então, hoje, com esse webinário, eu vou apresentar alguns caminhos para essa elaboração e centralizar no planejamento dela, que é o caminho mais assertivo, é o caminho da certeza que ela vai dar certo mais na frente, quando ela estiver concreta nos ambientes digitais. Vale sempre ressaltar o cenário que a gente está da EAD no Brasil e também no mundo, né? Globalmente, é cada vez mais crescente a oferta de cursos nessa modalidade, seja de forma formal, de maneira informal. A situação do país sanitária, nesse momento, deu um realce, como eu falei inicialmente, mas esse é um movimento que já vem acontecendo tem um tempo. Várias universidades tradicionais no mundo todo já têm EAD de forma maciça dentro da sua estrutura curricular, trabalhando com possibilidade de estudar no trabalho, em lugares que são mais acessíveis e com baixo custo. Então, muitos países já têm a descentralizada e organizada dentro da sua estrutura de formação educacional. E existem vários consórcios, né, não só no mundo como no Brasil, que também disponibilizam cursos e vagas, especialmente para aqueles cursos abertos, do tipo MOOCs, para que as pessoas possam fazer sua formação. Isso também dá luz, dá realce nas possibilidades que a gente tem hoje com a educação para adultos, né? A gente precisa, de alguma maneira, se afastar de métodos que são extremamente transmissivos, onde o professor é o centro das atenções e não existe outra possibilidade de aprender. Então, a EAD, ela trouxe esse movimento, especialmente as modalidades onde não tem esse mediador da aprendizagem, de forma muito clara e evidente, e deixou um espaço para a construção também de métodos ativos nessa modalidade. Então, isso é um ponto muito positivo dessa possibilidade de cada um na sua casa, inclusive nesse exato momento em que estamos fazendo essa atividade, no conforto, na comodidade da sua casa, está ouvindo a apresentação de alguém, está discutindo com alguém sobre AD. Então, isso foi uma potência enorme. Para o Brasil, isso é carregado de uma série de outros elementos. A gente tem desigualdades importantes em relação ao processo educacional no país. Então, a EAD no Brasil, ela veio, para além de diversos outros aspectos que ocorrem no mundo, ela veio para dar uma possibilidade de capilarizar o processo de formação e de acesso educacional. Então, ela é utilizada hoje como um instrumento de oportunidade de formação
E nesse cenário eu quero destacar muito a UnaSUS, que hoje garante boa parte da formação dos trabalhadores do SUS. Mas nós temos inúmeras plataformas do Brasil, as próprias universidades estão se organizando, formando seus núcleos de tecnologia, formando os docentes, iniciando esse processo, e cada vez mais isso é um crescimento vertiginoso, aliado a uma modalidade também de crescimento no mercado, e vários fatores contribuíram para isso. A disponibilidade que hoje é muito maior de tecnologias digitais de informação e comunicação, então faz que a gente tenha a possibilidade até de inserir em nossas atividades presenciais, então existem ferramentas distintas, existem inúmeras possibilidades para concretizar esse tipo de modalidade de educação. Existe um movimento grande de intensificação de estratégias com aulas que são invertidas, que utilizam metodologias ativas, e a EAD ela colabora nesse processo de formação. Além disso, a gente pode destacar também investimentos do setor privado, né, especialmente no que tange à educação corporativa. As ações governamentais, em alguma medida, sim, temos um investimento, os próprios decretos e as próprias diretrizes novas que estão colocando a EAD aí no foco, inclusive garantindo um percentual de formação presencial em EAD. Isso foi algo que foi crescendo e foi acumulando, e a EAD ela não tem mais volta, né? O que não tem condições de cada professor, de cada técnico, de cada pessoa que está hoje, em 2020, acessar algo que está nessa modalidade. Além disso, os recursos evoluíram muito em termos de acessibilidade. Então, esse cenário todo eu estou colocando porque, quando eu elaboro situações de aprendizagem, eu devo considerar isso. Eu devo considerar essas peculiaridades. Eu devo lembrar que o acesso à internet é diferente nos locais, eu devo lembrar que as pessoas têm disponibilidade de internet diferentes, que as pessoas têm habilidades em TDICs diferentes, inclusive nós docentes. Tem muitos docentes com dificuldade, né, em implementar estratégias que utilizam esse tipo de ferramenta digital por não ter conhecimento mesmo, e outros por não ter interesse. Então, hoje, com o decreto que a gente tem mais avançado, dizendo que é EAD, já realça o que a gente precisa. Então, a EAD é uma modalidade educacional que trabalha com a mediação didático-pedagógica, tanto no processo de ensino quanto na aprendizagem, né, ocorrendo por meio de tecnologias de informação e comunicação com pessoal qualificado, com acompanhamento e avaliação compatível. E aí eu grifei esses trechos de propósito, porque às vezes a gente vê EAD apresentada de todas as formas. A pessoa acha que colocou em um ambiente de aprendizagem X, questionável, alguns PDFs, alguns artigos científicos, alguns capítulos de livro, ele já está fazendo EAD. E como eu vou falar para vocês, detalhar bastante para frente, as situações de aprendizagem, elas funcionam como mediadores da aprendizagem. Então, eu tenho que considerar todos esses aspectos para fazer atividades adequadas para essa modalidade. Não são coisas que caem no colo e eu vou inventar e propor para os alunos. Existe um cuidado. E aí, por isso é que eu estou realçando essa questão do pessoal qualificado, que é extremamente importante. Quais são as características, né? Existe uma flexibilidade de horário, existe economia de tempo, existe aspectos relacionados à diminuição do custo, ausência ou redução do contato físico. A aproximação ela é feita por meio de tecnologias digitais. Existe um processo grande que a gente precisa acompanhar de inovação. Hoje uma ferramenta é ótima, amanhã ela deixa de ser. E tem as questões relacionadas à internet. Paula, por que você listou isso? Porque isso, se eu sou uma docente e quero propor alguma atividade nesta modalidade, seja em um curso rápido, seja ofertando um objeto de aprendizagem para os meus alunos, eu devo levar isso aqui em consideração, do público, né? Então, por isso, algumas medidas muito intransigentes atrapalham o processo de construção qualificada da EAD, porque esse cenário a gente precisa considerar para elaborar situações de aprendizagem. Existem inúmeros perfis que a gente também tem que considerar. Para elaborar uma situação de aprendizagem, eu tenho que saber se ela vai compor um ambiente que é colaborativo, onde eu tenho pessoas que vão mediar o processo de aprendizagem, eu vou interagir com tutores, com moderadores, com pessoas que vão fazer ali uma modulação do processo ensino-aprendizagem, ou se eu estou propondo situações de aprendizagem onde não tem nenhum contato com ninguém, é autoinstrucional puro, não existe essa figura para mediar, ou se eu estou propondo situações de aprendizagem que estão dentro do composto que a gente chama híbrido, que combinam perfis tanto colaborativos quanto autoinstrucional. Então, ela não é algo que não tem ninguém na mediação, mas também
não é completamente colaborativo. Então, eu preciso considerar isso na hora que eu estou elaborando, na hora que eu for planejar uma situação de aprendizagem. Além disso, algo extremamente importante para, antes do preparo prévio para uma elaboração de situação de aprendizagem, é saber as características dos alunos. É claro que aqui tem um nível de personalidade, se a gente for, de personalização. Se a gente for pensar, os alunos da minha turma, turma X, tem uma característica, os alunos da UFMA têm outra característica, alunos que estão em outra universidade têm outra característica. Aqui eu tentei listar as características gerais dos alunos que consomem EAD. Tá? Esse é um aluno que busca um aprendizado que esteja relacionado com seus projetos de vida, tanto pessoal quanto social. Então, ele não está interessado em ver conteúdos entrecortados que não tenham significado social ou que vão levar ele ao seu crescimento. Né? É um aluno que possui objetivos muito claros de aprendizagem, ele sabe exatamente onde ele quer chegar, ele sabe a capacitação que ele quer fazer, ele sabe o recurso que ele quer utilizar. É um aluno que busca o estudo de forma espontânea, isso é uma coisa que a gente tem que considerar. A geração que estamos hoje, os alunos estão entrando cada vez mais jovens na universidade, e às vezes com mais ferramental de TDIX do que os próprios docentes. Né? É um aluno que apresenta interesses que podem ser considerados interesses de adulto, então com o intuito de ascensão social, de ascensão profissional. Um aluno que busca um estudo conforme sua disponibilidade de tempo, e a EAD ajuda muito isso, porque ela dá essa flexibilidade. E é um aluno que tende a ser mais dinâmico, proativo, comprometido. Obviamente, tem que ser disciplinado, independente e autodidata, já que a gente está falando de uma modalidade que permite esses aspectos no processo formativo. Então, de maneira geral, se você não sabe nada dos seus alunos, nem o perfil, você vai lembrar deste slide, das características dos alunos que consomem. Então, o aluno, gente, ele não quer acessar, por exemplo, o manual do Ministério da Saúde, que tem 300 páginas, porque esse está lá no Google. Ele quer um material mais palatável, um material que está conversando com ele, que tem um objetivo bem claro, que vai recortar uma finalidade específica que ele vai utilizar na sua vida. Seja na ascendência acadêmica, seja ele um aluno que já está na vida profissional. E o que são as situações de aprendizagem? Né? Passei esse tempo todinho fazendo o preâmbulo para a gente considerar os cenários da EAD, considerar as características e lembrar que a gente precisa, em alguma medida, conhecer o nosso público-alvo para propor situações que são adequadas. As situações de aprendizagem, elas consistem em cenários, né, contextos, panoramas, que podem ser criados a partir de uma experiência real que você vivenciou no seu cotidiano de trabalho, por exemplo, ou uma situação hipotética, mas que não se afaste da realidade, que não seja implausível. Essas situações, elas vão permitir o alcance de objetivos educacionais de aprendizagem bem definidos. Então, quando eu proponho a utilização, por exemplo, de um caso clínico em um determinado módulo que eu sou a docente, que eu sou responsável, por exemplo, eu tenho que saber exatamente onde eu quero chegar. Eu estou propondo aquele caso clínico para que o aluno, ao final, reconheça todo o processo de assistência, por exemplo, hospitalar em determinada situação. Então, o cenário que eu vou construir, a situação de aprendizagem, ele vai permitir que o meu aluno, na EAD, consiga entrar naquele cenário, vivenciar e se ver em uma situação que pode ser uma situação ou que ele esteja hoje, ou que ele vá vivenciar, ou que ele já tenha vivenciado. E isso vai permitir uma reflexão e todo o processo do que ele vai fazer com aquele movimento, aquele problema, que tipo de intervenção ele vai fazer. Então, esses cenários, eles devem ser o mais reais possível. E é isso que não tem no exemplo que eu vou recordar do manualzão lá que tem 300 páginas. Lá tem as diretrizes, lá tem protocolos, uma série de coisas, mas dificilmente tem os detalhes da vida real. Dificilmente tem aquele. Imagine você na sua unidade de saúde. Imagine você na escola que você trabalha. O que você faria? Então, essas reflexões, elas são fundamentais no processo de construção das situações de aprendizagem. Essas situações, elas podem ser construídas em estruturas diversas. Vou mostrar mais na frente, inclusive combinadas entre si. Elas podem ser apresentadas sob diversas formas, sob diversas mídias, como um game, como um questionário, como uma atividade entre pares, como um fórum, uma série de atividades que podem ser utilizadas para concretizar a situação de aprendizagem que você se propôs a construir. Além disso, dependendo do objetivo, isso que eu já falei, dependendo do objetivo, elas devem ser construídas e apresentadas de diferentes mídias. Já ia me repetir.
algo fundamental é traçar um caminho didático no processo de elaboração. Então, para isso, eu tenho que recuperar documentos que são considerados matrizes, diretrizes, onde eu possa pegar referencial para traçar e construir minha situação de aprendizagem. Trazendo para o ambiente acadêmico, dentro da universidade, a gente tem os planos pedagógicos, a gente tem as emendas das disciplinas, a gente tem os planos de aula, sempre tem um formulário didático com alguma informação de onde você vai extrair, né? Nenhum professor, ninguém vai dar uma aula, por exemplo, sem realizar, sem construir o plano de aula, sem saber qual é o inventário, quais conteúdos você vai trabalhar. Então, quando isso já está pronto, que é um cenário da universidade, está pronto, está em construção, a gente vai lá, pega essas matrizes de referência para propor nossa situação de aprendizagem de forma adequada com o projeto político-pedagógico da universidade, dos cursos, das disciplinas, dos módulos e assim por diante. Esse material ele deve ser consultado, a gente deve fazer uma análise prévia para permitir que professores elaborem situações pautadas no que está estruturado institucionalmente e não em preferências individuais. E aí eu marquei 2 vezes isso. Uma coisa que me deixa extremamente triste é conversar com alguns colegas e o colega diz assim, eu vou elaborar uma situação de aprendizagem. Estou pensando em construir assim, assim, porque isso é bom para o aluno. E isso é bom para o aluno é relativo, se você não está estruturado em uma matriz, não está buscando em algum lugar. E isso gera, com muita frequência, a reclamação dos alunos, né? Os alunos que reclamam que o professor está trabalhando situações que não tem no conteúdo, ou que cobrou na prova coisas que não tem no conteúdo. O mesmo acontece na EAD. Você tem que propor estruturas que estão previstas no projeto político daquele curso, ou daquela disciplina, ou daquele módulo. Então, ter objetivos é fundamental. E aí, eu preciso esclarecer o que é um objetivo, porque às vezes não fica tão claro para algumas pessoas. Às vezes as pessoas confundem objetivos educacionais com objetivos de meta ou metas de projeto. Então, o objetivo é uma descrição de um resultado que eu quero que o aluno alcance ao final daquela situação que eu criei para ele. Então, se eu estou propondo, por exemplo, um contexto, uma situação, problema, eu quero que ao final o aluno consiga fazer isto, isto e isto. Várias pessoas foram estudando uma forma de estruturar o que se espera dessa ação educacional, essa descrição dos objetivos, né? E aí, hoje, o que a gente tem de mais estruturado é que realmente ele deve levar em conta o que o aluno deve saber, o que ele deve fazer ou ser. Existe uma classificação, que talvez é conhecida para quem está me ouvindo, que é a taxonomia de Bloom, que estrutura a pirâmide de aprendizagem sobre domínios cognitivos, que vão de habilidades cognitivas menos complexas até a mais complexa. E aqui a gente deve levar em consideração a nossa modalidade que nós estamos discutindo, a EAD. Então, existem, dependendo da disponibilidade de tecnologias digitais que se tenha, às vezes não é possível, por meio da EAD, mensurar uma atividade que se propõe a criar alguma coisa. Mas não existe nenhuma limitação. Paola, então EAD eu vou trabalhar nos primeiros níveis, lembrar e entender? Não necessariamente. O que vai garantir se eu tenho disponibilidade de ferramental tecnológico, pedagógico, de mediação, uma série de coisas, para garantir que eu consiga avaliar o que eu estou me propondo a fazer. Por exemplo, eu crio uma situação de aprendizagem onde o aluno ele deverá, ao final, comparar as situações, comparar protocolos clínicos. Talvez isso seja possível, com certeza, com a utilização de ferramentas digitais, sem precisar que a pessoa esteja lá olhando. Mas se eu estou avaliando um objetivo que o aluno ele precisa fazer e eu preciso observar lá ao vivo, considerando todos os contextos e a situação da vida real, talvez, com a tecnologia que tem disponível naquele momento, eu não seja capaz de avaliar. Então, isso aqui é uma dica fundamental. Quando eu estou propondo uma situação, eu tenho que lembrar qual é o objetivo que eu quero alcançar com ela e lembrar que a modalidade de educação à distância tem potencialidades, mas também tem limites. E que, no meio disso, a disponibilização de ferramentas tecnológicas devem ser consideradas. E aí, eu listo aqui características que são extremamente relevantes para a situação de aprendizagem. Nós estamos falando de uma modalidade que não tem a figura do professor centralizado ali para tirar dúvidas, para estar disponível, sendo chamado, levantando a mão. Então, eu tenho que criar situações de aprendizagem que sejam dialógicas, que o aluno ele tenha a sensação, quando está lendo essa situação, que eu estou conversando com ele.
né? Que eu estou ali presente naquele material que eu disponibilizei para ele. Ele consegue me ver, ele consegue ver minha fala, ele consegue acompanhar por meio até da própria interação no material, de que eu estou conversando com ele, que aquela é uma situação didática dialogada, né? Além disso, eu preciso propor que essas situações elas sejam significativas. Não tem nada mais frustrante para o aluno do que ele se dar conta de uma atividade que não tem obstáculo nenhum para ele vencer, que não tem, que é super simples, que é super boba, ele olha assim, nossa, que bobagem. Então, tem que fazer significado, tem que ter uma certa complexidade, e para isso eu tenho que conhecer os meus alunos. Às vezes, dentro de um mesmo universo, de uma mesma turma virtual, os alunos eles têm desempenhos e habilidades diferentes. E quem está propondo construir essas situações tem que levar isso em consideração, que é o que eu estou chamando aqui de público dependente. Eu estou sugerindo uma sequência que é prévia à elaboração concreta da situação. Percebam que eu vim no começo falando da EAD, aí ó, apontei características, disse que o mais importante é planejar, né? Que a gente precisa saber do nosso público, e aí está se aproximando do lugar onde, peraí, deixa eu construir uma situação de aprendizagem mesmo. Então, a primeira coisa que eu estou sugerindo é que você identifique o público. Hoje, a gente consegue mandar até enquetes, usar um Google Forms, alguma coisa dessa natureza, para os alunos, utilizando até o WhatsApp, qualquer ferramenta que seja rápida, isso você vai saber com a proximidade dos alunos, e identificar qual é o perfil, quais são as necessidades de aprendizagem, o que eles mais desejam, coisas dessa natureza para pensar previamente na sua atividade. Reconhecer acesso à internet, reconhecer aqueles que têm mais dificuldade, para ter plano B aqui, para socorrer aqueles que podem ter alguma dificuldade. Além disso, eu tenho que identificar o que eu estou propondo, se está inserido em alguma coisa. É um curso que eu estou propondo, curso rápido de extensão? É o meu módulo, a minha disciplina que eu trabalho com os alunos? Quais são as características? Isso tudo eu tenho que avaliar. Eu vou identificar e reconhecer os objetivos de acordo com o nível de complexidade, que eu dei aqui como exemplo a pirâmide, tá? E eu vou identificar os conteúdos que vão ser trabalhados com aquela situação de aprendizagem. E reconhecer, inclusive, se existe um encadeamento. O aluno precisa primeiro saber disso, depois daquilo, para chegar lá. Depois que eu faço esse movimento, é que eu começo concretamente a elaborar a situação de aprendizagem. E aí, uma coisa que ajuda muito é ter um formulário, ter um lugar onde eu estruture todas as informações que eu tenho que me guiar na hora de elaborar. Então, eu estou propondo aqui para vocês esse plano, né? Imaginem que isso aqui é um formulário, esses xizinhos são as coisas que precisa preencher. E aí eu tenho um lugar onde eu identifico se eu estou trabalhando no curso, no módulo, o público-alvo, que é fundamental, os objetivos que eu quero alcançar com aquela minha situação de aprendizagem, que conteúdos eu vou abordar, a descrição sumária do que eu estou pensando. Então, estou pensando em criar uma família para poder abordar aspectos sociais, essa família mora em tal lugar, essa família não tem acesso à informação ou à saúde, enfim, é um roteirinho para você se localizar no que você está propondo com a situação. Eu vou logo pensando em que formato eu vou apresentar. Hoje, a gente tem inúmeras possibilidades, então eu posso criar um e-book, eu posso criar um vídeo educacional, eu posso criar um podcast, eu posso criar inúmeras mídias, selecionar qualquer mídia e apresentar o material que eu estou propondo. Então, isso eu já penso aqui, já deixo aqui em stand-by. As referências que eu vou utilizar. Então, existem algumas referências que não podem faltar no seu material, na sua situação de aprendizagem. Você vai lá e lista, coloca aquilo como estruturante. E, sem dúvidas, uma parte que todo mundo esquece, independente do tipo de situação de aprendizagem que você esteja criando, como o próprio nome diz, é uma situação de aprendizagem. Então, você precisa avaliar, propor algo que vai dar feedback para o aluno. Esse é um dos motivos que aparece nos estudos como algo que é um pouco desmotivante na EAD. As pessoas passam atividades ou jogam lá recursos educacionais e ninguém pensa no feedback. Então, essa é algo que tem que estar aí pronto para você colocar. Eu vou fazer um questionário, eu vou fazer uma enquete, eu vou fazer uma nuvem de palavras, não sei, eu tenho que pensar alguma coisa para avaliar o objetivo que eu estou me propondo a fazer, tá? Então, essa é a minha primeira dica aqui. Eu vou começar a fazer uma situação de aprendizagem para AD, eu vou de cara com esse formulário, vou começar a pensar no que eu vou fazer e definir os objetivos educacionais. Em síntese, então, a gente identifica o objetivo, acabei de falar, eu vou planejar tudo com base naquilo.
Depois eu vou elaborar um conteúdo base, que a gente chama, ou seja, um material bruto. Uma situação de aprendizagem, ela pode estar até mesmo num documento do Word, como um texto didático, que eu vou apresentar para vocês. Ou ela pode estar num recurso super complexo, como um infográfico interativo. Então, a minha habilidade com tecnologia vai dizer muito sobre o que eu vou preparar. Mas, independente da forma que eu vou apresentar lá na frente, ou seja, que eu vou propor uma mídia correspondente, nasce numa estrutura básica, que é basicamente um material no Word, onde as ideias começam a ser colocadas. Então, basicamente, esse é o movimento. Identifico o objetivo, elaboro o material base, e aí vou propor a mídia correspondente. Nesse slide, eu listei vários tipos de situação de aprendizagem, né? E aí foi um desafio enorme sistematizar isso aqui para vocês em pouco tempo, né? Cada um desses tipos de situação de aprendizagem, ele dá assim para fazer um webinário e ainda falta tempo. Então, eu listei as principais, até para quem pudesse ou quisesse fazer um print, anotar, pesquisar algo mais aprofundado sobre isso, tivesse essa possibilidade. Então, a gente tem desde textos didáticos, como uma situação de aprendizagem, um texto didático é sim, não aquele texto que a gente coloca um capítulo do livro para a pessoa ler, aquilo ali é recurso didático. Eu estou falando de um texto didático que foi criado por você, autoral, dialógico, que tem uma linguagem que está conversando com o aluno, que tem interatividade, que tem oferta de chamadas para o aluno. Isso é outra coisa. Nós temos situações problema, que são esses contextos que podem se assemelhar a casos clínicos ou situações que são vivenciadas no cotidiano dos serviços. O meu lugar de fala é muito da saúde, então é muito tranquilo dar exemplos da saúde, mas uma situação problema pode ser criada em qualquer local. Numa escola, num serviço de assistência social, na universidade. Situações, problemas, são situações que refletem aí um contexto que vai além de coisas muito pequenas. Eu devo considerar contextos maiores, social, aspecto econômico e etc. Nós temos aí casos clínicos, e-books, podcasts, vídeos, né? Quem nunca viu uma videoaula, quem nunca viu vídeos curtos, animações, infográficos. Hoje, nós já temos assim, inúmeras simulações que podem ser realizadas, ferramentas que tem disponível online para fazer isso. Nós temos games, jogos eletrônicos, do mais simples até o mais complexo. Existem recursos multimídia extremamente complexos que combinam várias situações de aprendizagem em um só. Tem a teleaula, tem questionários. E aí, muita gente se pergunta, nossa, um questionário é uma situação de aprendizagem? Sim, uma situação de aprendizagem que você pode criar. A gente tem a tendência a achar que sempre a prova, o questionário é uma prova. O questionário pode ser utilizado como uma atividade até formativa. Então, dependendo do tipo de situação que eu escolha, todas eu tenho que planejar e definir o objetivo educacional de forma muito clara, independente do tipo. E a partir daí vai nascer um conteúdo básico que vai ser roteirizado, vai sofrer alterações de acordo com o formato escolhido para ela ser apresentada. Então, por exemplo, eu vou propor uma situação de aprendizagem no formato de vídeo. Então, eu tenho o planejamento, que é o mesmo, posso utilizar aquele que eu fiz a tabelinha para vocês, o quadro, mas existem algumas características técnicas relacionadas a vídeo que eu devo considerar, que é o que eu estou chamando aqui de roteirização, que é adequada para cada um deles. Então, cada uma dessa situação de aprendizagem tem alguma especificidade por trás. O que não muda é, todas, independente do formato, eu preciso planejar e ter um objetivo bem claro do que eu quero que o aluno alcance na hora que ele utiliza essa situação. E aí, eu fiz um destaque aqui proposital dos tipos de situação de aprendizagem, achei que não ia ter tempo, e realmente não ia ter, de falar de todas, e eu trouxe o texto didático. E aí eu escolhi o texto didático por quê? Porque, independente da situação que você escolha, se você quer fazer um vídeo maravilhoso, uma videoaula, se você quer fazer um podcast para os seus alunos, uma rádio comunitária, quer criar uma plataforma de streaming para colocar vídeos que você está construindo com sua turma, sempre vai nascer de um texto base. E esse texto base tem que ser um texto didático para EAD, que considere aspectos que eu já falei anteriormente, como a linguagem, que não tem uma pessoa lá para falar com ele, é o texto que está falando com o aluno. Tem que ter um dialogismo, tem que ter uma conversa, não dá para recortar referências e colocando lá sem um encadeamento, porque isso é igual a qualquer outro livro, qualquer outro material, artigo científico que está disponível. E a gente considera também a hipertextualidade, essa questão de não ficar tão linear, de fazer apresentação de mídias diferentes, uma série de coisas.
E aí um caminho é diferenciar o texto científico de um texto didático. Muita gente não sabe essa diferença. Então, um artigo científico, por exemplo, não é um texto didático, ele tem uma outra finalidade. Ninguém aqui está querendo dizer que uma coisa é melhor do que a outra. Não, são finalidades diferentes. Você pode utilizar um artigo científico para compor uma situação de aprendizagem para EAD, para disponibilizar para o aluno como material complementar, mas ele não vai ser um texto didático. O texto didático é aquele que realmente você aplicou todos esses critérios que eu acabei de falar. E aí, eu fiz esse print só para mostrar um pouco sobre que o texto científico é aquele texto que tem aquele caráter mais expositivo, argumentativo, que leva em conta muito estruturas sistemáticas, até mesmo de revistas, de documentos, que seguem uma outra lógica totalmente diferente no mundo acadêmico. O texto didático, que é um texto apresentado para EAD, esse ele tende a ter uma linguagem que é adaptada para o público. Então, a gente vai transformar isso aqui, ó, esse material que nasce das evidências científicas, o texto didático, ele é carregado de evidência científica, só que eu faço uma transformação do escrito para EAD. Então, essa linguagem adaptada, eu tenho que ter clareza, eu tenho que ter coerência, eu tenho que conversar com o aluno, eu posso utilizar chamadas que ajudam muito. Então, é um texto que tem uma finalidade voltada para a aprendizagem. Ele deixa de ser algo informativo e passa a ser algo que realmente está no processo formativo de alguém, no sentido da formação da aprendizagem. E aí esse texto é carregado de imagens, de chamadas. Eu posso fazer destaque com isso, gente, em qualquer ferramenta, até mesmo no Word hoje, que é considera mais simples a ferramenta de edição de texto, a gente consegue colocar imagem, consegue colocar uma série de elementos lá, deixando o texto cada vez mais didático. E aí eu listei várias características que são desejáveis para textos didáticos para EAD. Eles têm que prever possíveis dificuldades com o interlocutor. Então, se você tem alguma ideia de que, por exemplo, aquela palavra o aluno ele não vai saber, ou ele não vai compreender, ou tem algum parágrafo que está ruidoso, você precisa prever isso. E, às vezes, até explicar, inserir um glossário, por exemplo, para deixar mais claro para o aluno. É muito importante associar com conhecimentos prévios, para aquilo dar aquele estalo, fazer sentido. Você pode propor analogias, propor comparações, conversar com o aluno. Imagine que você está na unidade básica de saúde, isso aconteceu, tá? Essa proximidade causa motivação, engajamento na leitura. E, além disso, depois que você propõe um texto didático, ele pode ganhar o mundo sob diversas formas, né? Ele vai aí, por várias mídias, se apresentar e o aluno ele vai cada vez mais navegar e ter interatividade e clicar em coisas que estão em camadas, uma série de elementos. Então, essas aqui são as características que eu diria que são desejáveis para esse tipo de texto. E aqui fiz um print de uma adaptação de sugestão e de realces que estão aí nos textos didáticos para EAD, né? Assim como os outros textos de maneira geral, tem apresentação, conclusão e tem um miolinho ali que é desenvolvimento, na EAD não muda. O que muda é a forma como eu faço isso. Então, na apresentação de um texto didático para EAD, de cara, você já diz para o aluno qual é o objetivo daquele texto. Elenca pontos-chave, traz o tema principal, apresenta a relevância do tema, que é para o aluno ficar interessado. O aluno que está abrindo esse texto não é o aluno que está pesquisando um artigo científico para a tese dele. Ele está estudando com você nessa modalidade, então esse texto tem que estar conversando com ele. No desenvolvimento, ali no miolo, você vai recuperando conhecimentos anteriores, vai fazendo tópico-chave, vai dando exemplo. Não tem ninguém para dar exemplo, é o material que vai dar o exemplo, né? E conclui retomando os objetivos, para o aluno sentir, não, ao final eu realmente consegui descrever este processo de trabalho. Ao final eu consegui apresentar as características que foram esperadas. E aí eu faço um resumo de tópicos, uma reafirmação da relevância e posso, inclusive, construir uma ponte para novas unidades de texto, novos materiais didáticos, uma série de coisas. Como é para EAD, representações visuais, elas ajudam independente da modalidade, mas na EAD elas são condições quase que obrigatórias. Então, o ideal é que você utilize imagens que possam ajudar a fazer significado no material, que você aplique testes, questões, questionamentos no processo de elaboração. Você pode propor um estudo de caso, uma situação-problema. Você pode propor no seu texto didático que o aluno faça uma pesquisa, que ele faça leituras complementares. Isso é extremamente importante, que é algo que não tem no texto científico. Então, o texto pré-AD, ele tem essa exigência e esse esqueminha, ele ajuda a gente a não se perder na hora que está elaborando.
Existem vários recursos que podem ajudar a destacar isso no texto. Então, eu fiz uma lista aqui de alguns. A gente tem o que a gente chama de chamadas, ou são destaques instrucionais, que a gente pode colocar no texto. Então, eu estou lá no texto, fiz a apresentação, depois eu continuo falando sobre aquele determinado conteúdo e vou lá, pam, agora é com você. Então, a pessoa ela vai propor alguma atividade, ela vai propor algo que o aluno possa pesquisar, fazer. E aí, como a gente está falando de AD, é extremamente importante, principalmente se você estiver trabalhando em uma modalidade autoinstrucional, onde não tem tutor, que você dê os caminhos para que o aluno chegue na resposta. Você não pode deixar lá o aluno no vácuo sem feedback. Tem que ter uma resposta ali no próprio texto. E assim, tantos outros recursos de chamada podem ser utilizados, como uma reflexão, um refletindo, um destaque importante, tem alguma coisa que você quer realçar realmente no texto, que o aluno não pode perder, você faz esse destaque. Uma observação, uma nota do autor que você quer incluir, uma indicação de leitura complementar, um saiba mais, que é muito usual, principalmente quando a gente encerra um bloco, um encadeamento de conteúdo e você quer sugerir que o aluno se aprofunde, e assim sucessivamente. E aí, eu falei um monte de coisa, eu fiquei pensando quando eu estava preparando a apresentação, que é difícil deixar um pouco concreto, né? O que eu estou falando. Então, eu trouxe um exemplo de um plano didático já, de uma situação de aprendizagem que foi elaborada para o curso Saúde Bucal de Gestante, da UnaSUS, e aí eu fui recuperando todas as informações que tinham lá e vou mostrar para vocês um texto, vou compartilhar a tela para vocês olharem como é que fica o texto didático na vida real. Então, percebam que a gente precisa utilizar esse formulário. A gente não pode criar o material e depois voltar para o formulário. Eu tenho que ter uma finalidade prévia para depois eu propor o texto didático. Então, aqui tem a identificação do curso, do módulo, é um módulo específico. O texto didático que eu vou mostrar para vocês é específico da assistência odontológica para gestantes. O público-alvo era para dentistas. O objetivo principal do texto era descrever a assistência à saúde bucal para gestantes que são atendidas na atenção primária. Tem a lista de conteúdos que eu preciso trabalhar para chegar nesse objetivo. Uma breve descrição sumária, que aqui a gente colocou uma gestante, que ela pudesse perpassar no território lá da atenção primária, precisando do dentista, fazendo pré-natal odontológico, até o nascimento. Então, tinha nome. Aqui você pode assim, fazer as conjecturas que você achar adequada para atender seu objetivo. Pode ter família, pode ter uma pessoa, pode ser uma situação que não é com pessoas, mas que é com contexto, com dados epidemiológicos, por exemplo. O formato foi definido que ia construir um texto didático, tem que colocar as referências para a gente não se perder, e aqui não precisa listar todas, mas aquelas que são fundamentais para estruturar o seu objetivo, e a proposta de avaliação, que eu inseri como uma questão, uma atividade do tipo avaliação de múltipla escolha, lá no texto. Então, o aluno vai lendo o texto, ao final, ou durante o percurso, podem aparecer atividades, questões para ele ir fazendo essa proposta, tanto somativa quanto formativa. E aqui eu vou precisar interromper para mostrar o texto para vocês. Está aqui no Word, mostrei. E aí, gente, aqui é um exemplo de texto do didático utilizando algo que a gente não dá nem para considerar que é uma mídia, que é um editor de texto, né? Utilizando o Word normal. Então, eu recupero na capa aquelas informações que estão lá no meu formulário, no meu plano didático, né, para não esquecer, eu não começar a escrever coisas que não tenham relação com o que foi previsto. A gente apresenta o material para o aluno. Lembrem, aquilo ali é a fala que a gente faria se tivesse no ao vivo com o aluno no presencial. Oi, hoje a aula vai ser sobre isso, tará, tarará. Então, aqui a apresentação, você está falando com ele. Então, olá, aluno, apresenta o cenário, o contexto, vou falar da gestação, faz perguntas reflexivas, conversa com o aluno. Então, aqui eu marquei em vermelho para que vocês pudessem observar melhor. Então, aqui tem, imagine o cuidado em saúde bucal para construir o período gestacional tranquilo. Qual o papel do cirurgião dentista? Então, você vai soltando assim pitadas de curiosidade para o aluno. Aí apresentaremos as particularidades de saúde bucal, tarará. O aluno já vai interessado. Você está conversando com ele, deseja até bons estudos. Aí vem os conteúdos que você se propôs a trabalhar. Eu falei que imagens são coisas extremamente importantes para ajudar nesse processo. Então, isso aqui era algo que cada item da mudança na gravidez tinha, sei lá, vários parágrafos. Você faz uma sumarização, isso ajuda muito o aluno DAD, aluno que tem pouco tempo, que trabalha. Então, a gente já deixa esse material mais palatável para ele. E aí,
outra coisa extremamente importante é fazer encadeamento das ideias, conversar com ele na hora que você está apresentando figuras, né? Não só simplesmente botar entre parênteses figura tal, isso é coisa de texto acadêmico, texto científico, coisa de artigo. Aqui você vai conversando com ele, demonstrando essas inserções de imagens coletadas na internet, nós temos inúmeros bancos que estão aí abertos, estão livres, que você pode utilizar, tem materiais que a gente pode citar a fonte, pode incluir. Aqui tem a aplicação de um refletindo, então você faz uma pausa ali para o aluno, e aí, como é que está no seu espaço de trabalho? Você acha que essa estratégia está efetiva? E aí continua. Percebam que a evidência científica ela não é cortada, tem aqui as referências, né, tem as informações, e aí, lá na descrição eu disse que ia incluir uma situação de uma gestante, a gestante começa a aparecer aqui, Juliana, uma mãe de primeira viagem que está percebendo as mudanças na gestação. Falo quem é Juliana, converso com o dentista de novo, que é meu público-alvo, pergunto para ele como é lá, que tipo de orientação eu faço para a Juliana, vou seguindo, trabalhando os conteúdos, mostro algumas imagens para ele, que são imagens frequentes de alterações que Juliana pode estar apresentando. Vou lá, estou quase finalizando, está na hora de sugerir que meu aluno faça um aprofundamento. Estou dando uma indicação de leitura, e aí a cereja do bolo, faço uma atividade relacional ao que eu discuti com ele. Claro, gente, que aqui eu fiz um entrecorte do texto, né? Porque o texto é muito maior do que está sendo apresentado. Mas eu precisava mostrar para vocês terem uma ideia de onde sai isso. E aí vou voltar aqui para a apresentação. Caminhando para o final, gente. Independente do material, eu mostrei como criar um texto didático usando algo super simples, né? O editor no Word. Independente, você poderia parar ali, fazer um PDF daquilo, hoje tem ferramenta de EPUB, tem uma série de elementos que você pode transformar esse texto em uma outra coisa. Mas tudo começa do texto didático para EAD. E aqui eu listei várias ferramentas que estão aí disponíveis para a elaboração não só de texto didático, mas como de outras situações de aprendizagem. Então, deixei aqui, não era objeto da atividade de hoje, da discussão de hoje, mas deixei aqui para quem quiser printar. Adianto que é muito bom a gente se familiarizar com essas tecnologias digitais. Aqui tem ferramenta para criar lembretes, mapa mental, vídeo como Puntum, as ferramentas do Google, vale a pena explorar bastante, da Microsoft. O Canva tem várias coisas que já estão com templates prontos, que você vai lá e coloca. Tem a ferramenta H5P, tem o Audacity, que você faz vídeos, vai fazendo edição, você pode editar áudios que já existem, perdão, ou criar seus próprios áudios. No Skype tem um lugar onde a gente faz gravação, edita áudios também, tem as ferramentas do Adobe e, especialmente, nós temos ferramentas na nossa própria universidade. A professora Ana pode destacar mais quando eu concluir. A Dint está trabalhando muito numa ferramenta que chama Sitebooker, que é para criar EPUBs mais simples, né? E-books mais simples. Então, aquele texto didático que eu ensinei pode ser construído lá. E aí, acho que isso é pauta para conversar depois, ter outros webinários, não quero esgotar tudo, mas queria deixar aqui esse slide para que vocês sejam curiosos e vejam o que tem aí de ferramentas disponíveis para elaboração, tá bom? Independente da forma, eu queria realçar que as situações de aprendizagem elas têm que ser significativas, né? Relevantes para a sociedade, trabalhar com o cotidiano, permitir construção de habilidades. O aluno, gente, ele lê sim, ele se interessa por situação de aprendizagem na EAD, ele não se interessa com arquivos pendurados que já existem no Google. Isso realmente, acho que nenhum de nós, a não ser que a gente esteja pesquisando uma coisa em específico. Mas eu estou colocando no cenário de uma formação EAD. Então, quando o aluno ele se encontra com situações que foram criadas para ele, que permitem a aproximação do que ele vive, isso é extremamente significativo, isso engaja e motiva com que eles concluam o curso, concluam a sua situação de aprendizagem, chega ao objetivo educacional que você previu. E aí, finalizando, eu queria dar uma dica de aprofundamento, utilizei aqui a figura do Saiba Mais, aqui é meu Saiba Mais, né? Tem um curso que foi elaborado em parceria, né, ofertado pela Dint da universidade, que é o curso para EAD, que é um curso que trata de produção de recursos autoinstrucionais para EAD. Especificamente, esse assunto que eu trabalhei aqui é um curso inteiro de 60 horas, que é o módulo 2, elaboração de situação de aprendizagem para EAD. E nós temos 2 outros módulos soltos, um sobre planejamento educacional e outro sobre design instrucional, que vai ser lançado em breve.
Então, recomendo fortemente quem gostou dessa palestra, quem tem desse webinário, quem tem interesse em estudar um pouco mais sobre isso. Eu mostrei só uma pontinha, é um universo muito grande por trás de cada coisa que não caberia aqui em 50 minutos, 45 minutos. Estou deixando aqui o link do site AVA, que é onde vocês vão encontrar o curso, inclusive outras formações bem interessantes e bem robustas. Então, estou deixando essa dica de aprofundamento mesmo, e já caminhando para os agradecimentos, deixar meu e-mail aqui disponível para quem quiser falar comigo, tirar alguma dúvida. Obrigada, pessoal.